Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina Estruturas de Concreto. No vídeo de hoje vamos falar sobre desenhos de projeto, mais especificamente sobre as plantas de disposição das vigotas e alguns detalhes interessantes. Então vamos lá? Roda a vinheta! Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as informações que devem estar contidas no projeto, né? Bom, quando eu estou falando então dessas lajes com nervuras treliçadas, algumas informações devem estar contidas no desenho de formas do pavimento. Então, que tipo de informação? Bom, tem que estar quais são as vigas de concreto nas quais a vigota se apoia, tá? Então, o sentido de colocação das vigotas, a altura da laje em relação ao piso e a espessura da laje. Bom, importante ressaltar, se houver alvenaria apoiada diretamente sobre a laje, essa também deve ser indicada no desenho de forma do pavimento. Bom, agora vamos para o desenho da planta de disposição das vigotas em si. Quais informações eu tenho que colocar nesse desenho? Bom, eu devo colocar como informações o posicionamento das vigotas, eu devo indicar a altura dessas vigotas, a altura, a espessura da capa de concreto, especificar se são necessárias armaduras complementares, qual é o tipo de material de enchimento, se é um material cerâmico, se é um material do tipo EPS, indicar se é necessária a utilização de contraflecha, tá? E importante, como sempre, indicar qual é o tipo de concreto, né? A classe, o FCK do concreto, tá bom? Aqui nesse desenho aqui ao lado, eu estou mostrando para vocês um exemplo, né, de indicação do posicionamento das vigotas. Então, estou indicando aí a planta de disposição das vigotas. Então, perceba como que é feito aí a nomenclatura dessas vigotas. Eu começo fazendo a nomenclatura de baixo para cima, tá? E eu coloco ali, por exemplo, VT, vigota treliçada 1. Tracinho, coloco ali o comprimento desta vigota. A partir da vigota que começa a repetir o comprimento, eu não preciso colocar a nomenclatura novamente, tá bom? Esse outro desenho aqui está mostrando para vocês algumas informações que são importantes, olha só. Bom, vocês têm que definir aí qual que vai ser a distância que a vigota treliçada se estende, ou seja, entra no apoio, normalmente a viga, tá? Conforme está indicado nesse desenho aqui. A gente pode chamar isso de extensão de apoio da vigota, em geral, pelo menos aí uns 3 centímetros. Tá? No que diz respeito à armadura da vigota, né? Em geral, ela se estende também e ela deve ser ancorada, então, dentro da viga. Então, ela estende além da vigota uma certa distância, tá? Estou tentando indicar isso aqui neste desenho, tá bom? Bom, o que mais que eu falei que precisa ser colocado, né? A altura da vigota, a capa de concreto e a distância intereixo. A distância intereixo é a distância entre o eixo de uma vigota e o eixo da vigota subsequente. Aqui também estou indicando 2 exemplos de como pode ser feito isso, tá? Não existe um padrão, você tem que indicar essas informações. Você indica da maneira que você achar mais adequado. Bom, finalmente, né, eu tenho que indicar a necessidade de armadura complementar e onde ela vai ser alojada. Então, estou mostrando aqui também 2 desenhos com as 2 possibilidades. A armadura complementar alojada na sapata aí da vigota, né? Então, ela pode ser já concretada na fábrica, já vem pronta para a obra, ou a outra possibilidade, onde a armadura complementar ela é colocada acima da sapata, como eu estou indicando aí para vocês. Então, esse tipo de detalhe também é interessante. Bom, como que eu vou saber se eu vou fazer de um modo ou do outro? Depende da quantidade de armadura, né, adicional. Às vezes não há espaço disponível para alojar ela toda dentro da sapata de concreto. Bom, mas por outro lado, isso pode não ser interessante, né? Pode ter problema na hora da obra, esquecer, por exemplo, de colocar essa armadura complementar.
Então aí pode-se repensar, né? Ah, será que essa altura de laje está legal? Será que não era melhor eu aumentar a altura da laje e assim diminuir a quantidade de armadura complementar necessária? Então esse tipo de consideração, questionamento deve ser feito durante o projeto. Bom, aqui também estou indicando como que eu faço para colocar no desenho armadura de distribuição. Então, eu faço um detalhe também para indicar a armadura de distribuição, indicar qual que é a malha que eu estou utilizando, tá? É um detalhe importante. Então, nesse desenho, né, nessa prancha, eu coloco a disposição das vigotas e vou acrescentando estes detalhes. Bom, então é isso, né? Bem simples aí o desenho, então é mais trabalhoso realmente ter que ficar desenhando vigotinha por vigotinha, mas aí eu indico cada uma delas, né? Então depois que você já fez a planta de disposição da vigota, você vai detalhar cada uma dessas vigotas separadamente, indicando o seu comprimento, qual a treliça que está sendo utilizada e se existe armadura aí complementar, a armadura adicional. Tudo bem? Dá uma olhada aqui nesse desenho, ó. Eu estou mostrando a disposição das vigotas em duas lajes adjacentes. Então, eu tenho ali, ó, a L1 e a laje L2. Na laje L1, as vigotas estão dispostas aí na horizontal e na laje L2 na direção vertical, segundo esse desenho aqui de planta. Então, se eu fizer um corte no desenho, o que eu vou observar? Eu vou observar isso que está aqui embaixo, ó. Então, na laje L1, as vigotas vão estar numa direção e na laje L2, as vigotas vão estar em outra direção. Percebam que a laje L1 é uma laje que ela deve ter que tipo de vinculação, né? Ela deve estar engastada ali na extremidade, né? Ela é do tipo engastada livre. Então eu pergunto, a laje L1 está em equilíbrio? É possível garantir que a laje L1 esteja engastada em L2? Bom, a laje não é capaz de absorver o momento negativo necessário ao equilíbrio da laje L1, pois apenas a capa é considerada na capacidade resistente do elemento. Lembra que nós conversamos que o material de enchimento, né, ele é considerado como um material inerte e sua resistência não é considerada? Então, nesse caso, eu não teria o equilíbrio da laje L1. O que eu poderia fazer? Olha só, eu posso, por exemplo, acrescentar, como eu estou indicando aqui, um trecho que seja em laje maciça, tá? Então, assim eu vou permitir o engastamento entre as lajes, colocando essa região maciça para resistir ao momento negativo na continuidade entre as lajes. Essa é uma possibilidade. Bom, nesse caso, o comprimento da faixa, né, dessa região maciça, em situações similares desse exemplo, deve ser definido analisando os esforços solicitantes nessa região. Deve-se buscar então um comprimento no qual o momento negativo esteja restrito à região maciça. Uma outra possibilidade seria a gente modificar a direção das vigotas da laje L2 e orientar na mesma direção da laje L1. Assim nós conseguiríamos também o engastamento da laje L1 na laje L2. Bem? No próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo, né, desde o comecinho da concepção estrutural até essa etapa, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau!